noite. Boa noite. Eu, como sempre, né? É importante saber o que as pessoas vieram buscar, qual é a expectativa que tem, né? O que convidou para estar assistindo aqui esse encontro. Vou botar a musiquinha. Eu falo. Obrigada. Bom, gente, prazer, eu sou a Thaisa. Eliane, não sei se você lembra de mim, mas eu fiz os cursos, né, os núcleos lá, os workshops, não me lembro agora direito o nome, que tinha aí no Rio, onde tinha o dia inteiro, né, de vivências, de experiência, Você fez a jornada. a jornada, isso. Eu sou de São Paulo, né, e eu ia de São Paulo para o Rio só para fazer a jornada, fazia bate e volta mesmo. Lembro de você sumiu. Sumi. A última vez que eu estive fazendo a jornada, acho que foi 2016 ou 17, não me recordo direito. Depois tive filho, aí ficou difícil, nunca mais fui, mas eu acompanho sempre pelo Instagram, acompanho você, né, todo mundo, vejo as carinhas novas lá e falo, ai, que saudade, né, de ir para o Rio fazer a jornada. E aí eu vi o curso e falei, é agora. Estou em São Paulo, dá para fazer. Então me inscrevi e vim mesmo porque eu adoro, né? Adoro o contato, adoro, né, a Gestalt, adoro tudo que vocês fazem. Então vim prestigiar e participar aí novamente. Thaisa, que bom te ver de novo por aqui. Olha, todo mês a gente tem um encontro desse, fica de olho. Uhum. E depois eu vou fazer a propaganda agora, e depois eu vou fazer de novo, né? Essa palestra de hoje, ela é, de alguma maneira, um convite para a nossa jornada, que vai acontecer dia 6 de maio. Então, daqui a pouquinho, em breve, vai sair a divulgação nas mídias. E justamente o tema da jornada desse ano é criança, né? Legal. Então, daí essa palestra de hoje já bem antecipada para ir convidando as pessoas a colocarem lá no calendário dia 6 de maio, aqui, né, aqui no Rio. Então, Já vou ver passagem já. Já vou me veja, antecipar. Quem sabe eu veja, vou. vai ser um prazer enorme receber você de volta. De vez em quando eu bato as fotos antigas, eu falo, meu Deus, cadê a Thaisa? Nunca mais apareceu. Mas Obrigada, aí, viu? aham, muito Obrigada. bom, muito bom. Quem é daquela época, não sei. Tina, você lembra dela, Tina? Tina? Quem é mais antigo, que já tem muito tempo que você não vai, e quem é mais novo não lembra, né? Quem é mais antigo vai lembrar de você lá Lembro da nos encontros. Paula. Lembro de alguns, assim, umas carinhas, mas de nome acho que lembro da Paula. A aula, isso. Né? Algumas pessoas vão lembrar. Depois eu vou bater ver lá o rosto das pessoas que estão juntas, e aí com certeza vão lembrar. Mas quem mais, gente? Oi, Ingrid, oi, Vânia, oi, Luciele. Gente, com tanta carinha aqui na tela, o povo está tímido de falar? Eliane, vou falar então. Fale. Assim, o tema inicialmente me mexeu, assim, me chamou por conta dos tempos atuais que a gente vive, né? Então, assim, essa egrégora da criança, né? De como, não somente na questão como profissional da saúde mental, na questão clínica, terapêutica, mas também de filosofia de vida, né? De como é que a gente pode estar pescando, né? Lidando, convivendo com essa criança interior, né? Como ela é necessária para a gente
em vez de ficar sobrevivendo, a gente poder viver de uma forma mais saudável, né? Mais assim, foi muito nesse sentido, né? E também na parte clínica, quer dizer, eu nunca acompanhei assim a área infantil, mas como eu também estou retomando o consultório, porque eu me aposentei em 2018 do serviço público, depois de 33 anos, né, na área hospitalar e também no Ministério da Previdência, então eu tive vontade, assim, estou tendo, né, essa vontade de estar em contato com a comunidade gestáltica, e aí quando você lançou aqui essa palestra, esse encontro, né, que eu acompanho um pouco o Contato Núcleo, eu disse, não, vou lá também, tá com a Eliane também, como eu estou com a Tereza Amorim, estou com a Tisha, estou com a Sandra, né, enfim, estou com a Márcia e o Marcelo, lá do IGT, então, assim, mantendo esse contato, né, e aí a criança veio e, e puxou, né, então, prazer estar aqui com você. Obrigado, obrigada. Tá? É isso. Quem mais? Oi, eu posso falar. Boa noite. Quando eu penso na criança, assim, nessa palestra, eu pensei nessa coisa de revisitar, né? De revisitar minha criança, de me recarregar, de entrar em contato com aquela minha autenticidade infantil. Então, eu acho que nos dias atuais, na correria do dia a dia, que a gente meio que se desconecta disso, é sempre bom você parar e olhar novamente, né, para essa parte da criança, da alegria, e tentar meio que recarregar as energias. Quem mais? Eliane, eu posso falar, mas a minha internet está muito instável, então se eu ficar muda aqui, é isso, tá? Está chovendo bastante aqui na animação, né? E vim porque eu sabia que ia ser boa. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu me assusta essa expectativa. Não, mas é porque os encontros são muito bons, assim. Sempre é bom, né? Então, Sim, eu sei sim. que vai ser boa. E já vim animada também com o tema das... Eu não sei se cortou, porque eu vi as carinhas aqui ficando todas paradas, então eu não sei se a minha fala cortou, né? Mas é isso. Ok. Alguém mais? Só Eu mais um? posso falar. Eu acho que finalmente estou conseguindo participar, né? Aquela vida de loja eu não conseguia, e justamente o que eu consigo é criança. Está muito no meu campo, né? Na clínica está vindo só criança, a jornada é sobre criança, o tema hoje é criança, então eu estou entendendo que o campo quer me dizer alguma coisa e estou aqui. Apesar de também ter a expectativa de que vai ser bem legal. Eu estava ansiosa de poder participar de algum encontro, né? Que eu quase nunca pude. Então, feliz que esse seja o meu primeiro oficial. Ok. Então, vamos lá, né, gente? Deixa eu ir colocando aqui, compartilhando a tela. Espera aí. Abriu inteira? Não. 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 Ah, é aquele negócio que faz de novo, aí entra outra vez, que é, acho que esse aqui. Isso. Abriu? Ainda não. Só tá você. Uai. Tem que compartilhar a tela de novo, acho que saiu. Espera aí. Vamos lá. De novo. Só uma... Deixa eu ver se eu consigo... Abriu inteira? Abriu, mas Não, aparece os abriu. slides ao lado. Abriu só uma parte. Antes de você compartilhar, você tem que colocar na tela inteira. Aí, quando você compartilhar, já vai sair. Mas quando eu coloco na tela inteira, eu não consigo... some os botões para eu poder colocar para compartilhar, entendeu?
Quando eu boto na tela inteira, fica a tela inteira mesmo. Eduardo. Não, acho que agora vai entrar aqui. Peraí, que eu entro e saio de novo. Agora Acho que foi. agora foi. Agora entrou. Foi. Agora entrou. Entrou, né? Mas deixa eu voltar aqui na... Engraçado, peraí. Não está passando aqui. Ele não está voltando. Vamos tentar voltar. Pronto, tentei voltar. Isso. Capinha, ok. O negócio está tão clarinho ali que eu não estava vendo. Criança interior, gente. Por que eu botei essa palavra aqui, criança interior? Eu tenho uma questão muito séria com esse termo, porque eu não sei quantas pessoas aqui se são todas gestalt terapeutas, se tem algum leigo aqui, né? Mas acredito que todos sejam gestalt terapeutas, né? Esse termo criança interior, ele para gestalt terapia é um uso perigoso dele, né? Embora muitos gestalt terapeutas usem esse termo assim como uma espécie de uma licença poética, né? Esse termo dá uma ideia de que a gente tem dentro da gente uma criança, como se fosse aquela ideia do homúnculo, né? Que era lá no início da biologia, eles diziam que no espermatozoide tinha um homenzinho em miniatura que ficava ali dentro, né? Então, essa ideia de ter uma pessoa dentro da gente, ela é uma ideia que pode valer para algumas abordagens, por exemplo, para a psicanálise, que tem essa ideia da versão intrapsíquica, né? Da noção intrapsíquica como ênfase de estudo. Para a gente em Gestalt, nós nos orientamos por uma visão fenomenológica, por uma visão existencial. Então, nós não temos uma criança dentro da gente, a gente se transforma numa criança. Na verdade, nós somos muitos, né? Nós não temos uma forma acabada, nós ganhamos uma forma, não uma forma física, né? Mas uma maneira de ser que depende da nossa relação, né? Eu posso falar com a pessoa aqui agora e me transformar numa idosa, e virar para uma outra pessoa, ter 5 anos, né? Virar para uma outra pessoa na minha relação com ela, ser uma adolescente. Então, emocionalmente, né, que a gente está falando, emocionalmente a gente se transforma. Então, eu não tenho uma criança dentro de mim. Eu sou essa criança, como eu sou a minha adolescente, como eu sou até a idosa mesmo de bengalinha, né, que eu vou ser. Então, a ênfase na psicologia, acho que toda da psicologia, da Gestalt terapia, acho que toda a magia da Gestalt terapia é essa possibilidade da gente estar sempre se transformando, né? Então, por isso eu posso regredir, eu posso amadurecer, depende aí de como eu interajo, de como eu me relaciono, né? Então, todo o trabalho da Gestalt terapia é um trabalho de ajudar a pessoa a perceber isso, né? Como ela vai se transformando dentro das relações. E uma dessas possibilidades de transformação é ela se transformar nessa criança que foi organizada, que foi construída, né? Um padrão que foi organizado na infância dela. Então, nós nos transformamos na criança que nós fomos um dia e ainda continuamos sendo, né? Então, para não dar, eu não quis nem colocar nenhuma figura que passasse essa ideia da criança interior, para não repetir, né? Acho que a grande maioria que sabe
que eu tenho uma formação acadêmica, então a minha preocupação é muito grande para o que pode, como um conceito pode ser mal compreendido, né? Então, por isso aí, esse espaçozinho para falar da tal criança interior, que o termo não é correto, ele é só uma licença poética, porque é difícil mesmo para a gente poder usar um outro termo, tá? Mas não tem criança dentro da gente, não, nós somos. E por conta disso, eu trouxe um videozinho que eu acho que muitas pessoas devem conhecer esse vídeo, que mais ou menos ajuda a gente a entender essa relação de nós, criança, né? Por isso que eu coloquei lá, eu, criança, né? Eu, a forma com que eu me transformo. Então, eu vou colocar esse videozinho rapidinho, que dá essa ideia dessa transformação, dessa possibilidade de transformação. É sem som mesmo, né, Eliane? Oi? É sem som mesmo. Estava sem som? Está sem som. Oh, meu Deus! Cadê? Eu e a minha tecnologia. Estou sem Eduardo hoje, estou sem pai e sem mãe. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Tem que descompartilhar a tela. Tem que interromper o compartilhamento, voltar lá e botar... Eu já lembrei. Eu queria lembrar como é que era a história aqui, mas já lembrei. Sai, compartilhar a tela, compartilhar som. Tá. Tá agora com som, né? Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me here, the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Let's them up and go. Oh, this is changing. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar para a tela grande. Tem que tirar de novo, né? Para ficar com todo mundo, tem que tirar outra vez, né? Tá. Então, gente, algum comentário até aqui? Dou-lhe uma.
duas. Ficou claro? A gente não tem esse espelho emocional para a gente poder se olhar, né? Mas, em muitos momentos, se existisse esse espelho, a gente não veria a nossa forma adulta, a gente veria, apesar da nossa forma física ser adulta, a gente veria nessa tela mágica, né, uma criança, e que muitas vezes os outros não reconhecem claramente, ou reconhecem, ou boa parte, né, de nós não reconhecemos o quanto que essa criança, quanto que nós tomamos a forma dessa criança, né? Às vezes a gente não percebe o quanto que a nossa alegria infantil, né, é da nossa forma criança, a gente não percebe que a nossa forma de ficar triste é a forma de nós, crianças, ficarmos tristes. E muitas vezes nós vamos aí seguindo, né, pela vida sem prestar atenção nisso, sem cuidar das crianças que nós somos, né, sofridas, e sem aproveitar das crianças alegres que nós somos, né? Então, que seria importante a gente reconhecer. Tudo bem até aqui? Tá? Então, vamos lá. De novo. Então, em Gestalt, nós não pensamos nesse aspecto físico, né? Isso a gente deixa aí para a medicina, para a fisiologia. O que importa para a gente é essa forma, vamos dizer assim, essa forma emocional que as pessoas tomam, né? Às vezes a gente vê, atende um adolescente e a gente olha, está vendo um velhinho. A gente, às vezes, vê um velhinho e diz assim, nossa, como é adolescente. Então, isso é muito importante para a gente identificar, porque a gente, quando vê um adolescente velhinho, a gente não está interagindo com uma pessoa que cronologicamente tem 16 anos. A gente está interagindo com uma pessoa que emocionalmente tem 70, 80, sei lá quantos anos. Ok? Então, todo adulto já foi criança um dia, embora muitos não lembrem disso, né? Então, para muitas pessoas, a infância é uma porta fechada, né? Para muitas pessoas, a infância é uma coisa que ficou perdida no tempo. Mas, né, como eu já tinha dito um pouquinho antes, é muito importante a gente saber como essa criança, como nós, crianças, ainda vivemos, né? Como a gente vive essa experiência de ser criança. A gente não está vendo nenhum áudio, tá? A gente não está vendo nenhum slide, Eliane. Não estão vendo slide? Não. Meu Deus do céu. Espera aí. Obrigado por me avisarem. Espera aí, vamos de novo aqui. Ei, Eduardo, que falta que você me faz? Apareceu agora? Apareceu. Grande? Não em tela cheia. Hã? Não está em apresentação de slide, não está na tela cheia. Tá, eu espero que a gente não passe o nosso encontro todinho de hoje acertando isso aqui, tá? Juro que eu vou me esforçar. Daqui a pouquinho eu vou seguir os slides todos para não ter que... Tinha que ser esse aqui. Foi agora? Foi. 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 Aleluia. Então, então nós nos transformamos, né? Isso que eu falei aqui, espero que vocês tenham escutado o som, vocês escutaram, né? Então, a gente vai encontrar
a gente vai receber no nosso consultório e a gente convive nas nossas relações com pessoas que emocionalmente não tem nada a ver com a faixa etária delas, né? Então, a gente vai encontrar pessoas que são idosas do ponto de vista etário, mas são infantis, são adolescentes emocionalmente. E é com elas que a gente está interagindo. Então, né, todo adulto já foi criança, embora muitos não lembrem, né, de que foram crianças, né, que tiveram essas experiências, e que essas experiências ainda estão com elas. Essa Bourbeau, ela escreveu um livro chamado As 5 Feridas Emocionais, né, que são as 5 situações, embora ela é coaching, né, mas a preocupação nossa aqui não é com o que ela apresenta de solução, né, até porque a solução que ela apresenta é a solução que a gente já apresenta na terapia. Mas eu achei interessante ela indicar esses 5 tipos de situações que se transformam em medos, né, na criança, que ainda estão presentes, né, na nossa forma adulta. A nossa forma física adulta ainda mostra essa forma infantil, que é, primeiro, o medo da rejeição, né? Que é uma das... O nome, eu acho que é bem apropriado mesmo, é uma ferida, né? Causa dor, né? Causa... dependendo da extensão dessa ferida, ela infecciona, né? Então, ela toma todo o organismo, aí no caso, né, como são feridas emocionais, elas tomam toda a nossa vida, né? Elas contaminam toda a nossa vida com essa experiência negativa. Então, o medo da rejeição envolve justamente essa ideia de não ser querido, de não ser amado, né? E essas pessoas trazem dessa experiência infantil, né, a forma adulta, né, que ela toma, um medo mesmo de rejeição, são aquelas pessoas que não sabem dizer não, né, são aquelas pessoas que fazem tudo para pertencerem, né, para serem reconhecidas, para fazerem parte de um grupo, né? E essa rejeição ela se dá, né, boa parte das vezes, claro, na família de origem, né? Essas feridas, elas são feridas que aparecem, raras exceções, elas aparecem na família de origem. A segunda ferida que ela fala é sobre o abandono, né? Que é justamente o deixar de lado, né? O não dar atenção, o abandonar mesmo, né? Tem crianças aí que elas são largadas em qualquer lugar, são largadas de qualquer jeito, né? E essa ideia, né? Essa experiência do abandono, ela vai aparecer, o medo desse abandono vai aparecer na experiência do adulto, na forma de medo de ser deixado por outros, né? Então, muitas vezes, aqueles ciúmes, né? Aqueles ciúmes que, às vezes, para um adulto que observa o outro, parece um ciúme incompreensível, ele é a forma
do medo do abandono, né? Do medo de ser deixado, do medo de não ter ninguém para cuidar, né? Então, é a segunda ferida, né? A terceira é da humilhação, né? Tem muitas crianças que sofrem muita humilhação, né? A pior humilhação que tem é a humilhação que acontece dentro do sistema familiar. Você pode ter crianças que sejam humilhadas na escola, ou humilhadas na rua, mas a pior humilhação, a humilhação que realmente cria essa ferida, né, que a pessoa leva para a vida inteira, é a humilhação que surge dentro do sistema familiar. É aquele seu burro, seu inútil, você não serve para nada, por que eu não te abortei? Né? Então, essa experiência da humilhação, o adulto carrega o tempo todo tentando, de alguma forma, em todas elas vai aparecer, né? Mas aparece na forma sempre querer ficar bem, né? Ela sempre quer ficar bem, né? Bem na foto. Ela não pode, de maneira nenhuma, parecer que está errada, parecer que está... Né? A experiência da humilhação envolve essa experiência da vergonha, né? do não se sentir adequado, do não se sentir apropriado nas situações. Então, essa é a experiência da humilhação, que o adulto leva dessa forma. A outra ferida é a da traição. A traição, a gente normalmente pensa em relacionamento afetivo de casal, né? Normalmente, quando se fala isso, se pensa logo nesse caso. Mas a traição envolve promessas não cumpridas. Então, é aquele pai que se separou e não aparece, promete que vai buscar o filho e não busca. O adulto que promete alguma coisa que é muito importante, que a criança que sabe que é muito importante para a criança e simplesmente não cuida. É aquela criança que é abandonada na porta da escola, né? Que os pais esquecem na escola. Não é esquecer uma vez só, né? Mas tem crianças, adultos que chegam na terapia trazendo essa experiência, né, de terem, de muitas vezes eles ficarem na escola sem ninguém mais, né, só um inspetor, às vezes, lá tomando conta, porque simplesmente ele foi esquecido lá. Isso é uma experiência de traição. A experiência da injustiça envolve, por exemplo, uma punição que não faz sentido, né? O adulto que chega irritado da rua e simplesmente bate, né, na criança, descarregando a raiva dele na criança, né? Isso é uma injustiça. Como é também uma injustiça aqueles pais que, às vezes, acham que estão cometendo um ato muito justo. Eu tenho uma história de uma cliente que a família tinha... Não era uma família rica, mas era uma família que tinha boas condições. Então, assim, a mãe dizia o tempo todo o quanto que a filha era privilegiada por ter uma árvore de Natal, por ter presente. E aí chegava do Natal, ela simplesmente dava a boneca que a filha tinha pedido, ela dava para a prima, porque a prima, coitadinha, não tinha condição, né? Então, isso é um ato de injustiça, porque você tira, né? Você tira uma coisa que uma pessoa queria muito e dá para uma outra, alegando que ela é uma pessoa privilegiada e que ela não pode reclamar de ser espoliada das coisas dela para dar para os outros, né? Então, isso são
as situações que o adulto vai levar. Então, esse adulto, às vezes, vai fazer direito, vai ser juiz. Não quer dizer que todo juiz, que todo mundo que vai fazer direito, faça isso, né? Mas não é algo incomum que alguém que tenha vivido essa experiência de justiça vá para a vida trazendo como um tema importante para a vida dela a justiça, né? Então, a rejeição são os adultos que ficam preocupados em serem aceitos, né? A história de abandono faz com que os adultos sintam ciúmes, tenham medo de ser deixados. A experiência da humilhação faz os adultos sempre terem medo de passar vergonha, né? Então, às vezes, tem uma preocupação, às vezes, da pessoa descabida em passar vergonha, é uma coisa, né, que você olha para o adulto e diz, mas isso não é motivo para ter vergonha, né? Mas o adulto tem isso. Da traição, né? A pessoa está sempre desconfiada das outras pessoas, né? Ela está sempre achando que alguém vai causar algum dano, alguém vai deixar de cumprir alguma coisa que prometeu, né? E da injustiça é a preocupação com a justiça. Deixa eu tirar e interromper para a gente conversar um pouquinho. Comentários, quem quer falar, quem quer trocar experiência. Dou-lhe uma. Ser esquecida na escola é forte, né? Eu fui esquecida uma vez na minha vida, eu nunca esqueci. Eu era muito pequena, gente. Nunca esqueci. O que aconteceu? De ser esquecida na creche. Foi esquecida na creche, né? Era buscada sempre pela minha mãe, aí o único dia que meu pai tinha que me buscar, me esqueceu. Gente, é horrível você ver as luzes apagando, aí a tia ficando lá com você. Não esquece, é terrível. Alguém mais? Tem uma cliente ali que ela conta como ela se sentia atraída pelo pai, que os pais se separaram, ela era criança, e ele sempre prometia que ia buscá-la no final de semana e não ia, né? É claro que ela não tinha essa consciência do quanto isso afetou ela na vida adulta, né? E afeta ainda, mas ela começa a ter mais essa consciência, mas isso aparece muito nas relações, né? O quanto ela controla as relações, né? O quanto ela não se coloca em riscos, né? Com medo exatamente que essa traição se repita, né? Então, me parece também ter um movimento de muito controle, né? Para não se sentir vulnerável a ter uma experiência parecida com essa, né? Ela não sabe que hoje ela tem um outro repertório, né? Mas isso, que de alguma maneira vai aparecer, né? Cada uma dessas feridas, elas vão aparecer na forma de algum controle diferenciado pelo adulto, né? Então, assim, vai estar vigiando o outro o tempo todo, né? Vai estar sempre preocupado assim, com a roupa que vai vestir, com se vai ser aplaudido, se vai fazer parte. Então, tudo isso vai tomando formas de controles, né, pelo adulto, que não percebe que ele é aquela criança ainda, né? Ele ainda é aquela criança que está buscando ser aceita, buscando não ser traída, buscando ser acolhida, né? E os outros adultos não entendem muito bem o que está acontecendo, né? Eles só acham muito estranho. Mas por que isso, fulano, né? Fulano é tão querido, etc. e tal, e ainda tem essa preocupação de não ser aceito, etc. e tal. É isso.
Mais alguém? Eu não sei se você vai falar ainda, mas como que a gente faz esse manejo? Convidando a uma autoatualização, convidando a uma ressignificação desse self, né, infantil, desse self criança, que está preso ainda no passado, naquela experiência? Vou falar, vou chegar lá. Bom, detalhes maiores, né, com a multiplicidade de situações e de manejos, convido vocês para a jornada, né? Mas a gente vai falar hoje sim, eu vou falar hoje sim dessa, né, um pouco desse manejo. Vou voltar de novo para a tela. Foi? Estou começando a aprender. Bom, crianças felizes, né? Quando a gente fala de crianças felizes, é importante a gente ter em mente, né? Eu falei agora das feridas, né? Mas quando a gente fala dessas crianças, né? Do sofrimento, a gente costuma não chamar muita atenção para as crianças felizes, né? Criança feliz não é uma criança mimada. Isso é muito importante, não está incluído naquelas feridas, não é uma ferida, mas é uma demanda que a pessoa leva para a vida inteira. Criança feliz é aquela criança que ela é aceita, ela aprende, né? Aprende a reconhecer o que ela tem de potencialidade, aprende a aceitar o que ela tem de limite, que todo mundo tem algum tipo de limite, e que essa pessoa cresce confiando nela, né? Confiando que ela vai conseguir superar as dificuldades que a vida vai apresentar, e são aquelas pessoas que elas têm um olhar mais até positivo para a vida, para as outras pessoas. A criança que é mimada não é uma criança feliz. Porque, como ela é mimada, ela perde a possibilidade de perceber o que ela tem de defeito e como ela pode superar essas limitações, né? Ou contornar essas limitações de alguma forma, voltando, né? Uma vez que todo mundo tem limites, todo mundo tem... não é todo mundo que é bom em tudo, que dá jeito em tudo, que faz tudo, né? Que dá certo em todas as coisas. Então, faz parte a gente aprender também aquelas coisas que a gente vai fazer bem, as coisas que a gente não vai fazer tão bem, que isso não faz da gente uma pessoa de segunda categoria. E muitas vezes o adulto que mima a criança, ele é um adulto que tem dificuldade de lidar ele mesmo com os seus limites, né? Então, assim, fazer tudo que a criança quer, dar tudo que a criança quer, é uma forma que ele tem de não ter que lidar com a dificuldade que ele pode ver dele projetada na criança, né? Então, ele quer tirar tudo que é difícil dessa criança, e essa criança cresce desconfiando das capacidades dela. Ela cresce sem reconhecer que o que faz a gente ter confiança nas coisas que a gente faz é a gente saber como a gente contorna a dificuldade. Isso é que dá confiança para a gente, não é a gente acreditar que tudo vai ser fácil. Então, a criança mimada, ela deixa de ter isso. Então, ela não é uma criança que eu posso considerar uma criança feliz. Ela passa a ser, ela é um adulto desconfiado da própria capacidade. Ele é um adulto desconfiado da aproximação das outras pessoas. A pessoa, ela gosta mesmo de mim, ou ela gosta de mim porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho alguma coisa para oferecer, né? Então, isso não é uma criança feliz.
lá mais um. Bom, a boa notícia é que você se tornou adulto, e isso significa que, mesmo que a sua infância tenha sido de grande sofrimento, você burlou todas as adversidades e sobreviveu. E isso mostra que a sua energia para a vida foi grande o suficiente para ajudá-lo, né? Então, eu falo que quem não tem energia para se superar não passa da adolescência, né? Porque a adolescência ela põe em risco essas coisas todas. Tudo isso que a gente falou vai aparecer nos riscos da adolescência. E aí, quem de alguma forma virou adulto, mesmo capengando, né? Todos nós de alguma forma capengamos, nós conseguimos ter energia suficiente para crescer, para nos manter, né? E isso, eu não vou entrar por esse assunto agora, né? Eu vou deixar isso para um próximo encontro, para a jornada, talvez, que é o caso, né? Como isso vai aparecer, por exemplo, eu falei da adolescência, né? Como isso, e do risco da adolescência, como isso vai aparecer nas escolas. A gente está tendo agora, né, esses ataques, né? O Brasil está importando aquelas coisas absurdas do americano, né? Que é a chacina nas escolas. Então, assim, isso é um outro fato que a gente está vendo. Isso hoje eu estava falando para a Tina, né? Que é um título isso, é o pus jorrando da ferida que essa criança está trazendo, né? Vai explodir na adolescência, às vezes explode na vida adulta, mas às vezes nem passa da adolescência. Já explode ali mesmo, explode respingando na sociedade, né? Quem está em volta. Mas aí é um outro momento para a gente poder falar isso com mais, que é extenso, né? Isso, e é extenso e é importante. Tina mesmo estava me alertando hoje para a importância disso, né, Tina? Sim, isso vale um trabalho, inclusive de grupo mesmo, né? Envolver mais colegas para levar isso adiante. Isso. Muito bom. Bom, e aí chega as perguntas que não querem calar, né? Você reconhece a criança que ainda é? Caso reconheça, o que você quer fazer com essa descoberta? Caso não reconheça, o que você imagina? Que criança você acha que ainda é, olhando um pouco para a sua história? Eu posso falar. A criança que eu ainda sou é uma criança moleca, divertida e, enfim, muito ativa, assim. Vejo essa coisa toda que eu tenho, assim, de querer fazer muitas atividades é muito da minha infância, assim. Eu era uma criança literalmente espoleta, como a gente fala. Eu tenho isso até hoje. É uma riqueza. Sim. Quem mais? Bom, vou pegar o fio aqui da meada da minha irmã. Eu acho que esse traço de tantos riscos que a Isabela tem, eu não tenho, apesar de sermos irmãs do esporte e tudo mais, mas acho que um traço muito forte que eu tenho ainda de criança é essa curiosidade de desbravar as coisas. Então, conhecer lugares, ter experiências diferentes. Acho que isso eu nunca perdi, espero que eu nunca perca também. Quem mais? Eu acho que tem uma... Eu fui uma criança muito inocente, sabe? Que os meninos, as crianças da minha idade passavam para trás, enrolavam, sabe? Eu acho que existe ainda uma certa inocência, ainda como adulta hoje,
e que trabalhando essa inocência, né, entre aspas, terapeuticamente, eu acho que ela me ajuda no ponto de vista de não perder a fé nas pessoas, né? Não já ficar achando que é uma desconfiança que às vezes possa ser disfuncional para a vida. Então, hoje, né, a vida está me ensinando que essa inocência ela pode ser muito boa, né? Para não perder exatamente a crença que... Vamos primeiro conhecer essa pessoa para depois ver se ela vai me enganar, né? É uma inocência que pode ser realmente útil para mim hoje, né? Mas, sem dúvida, fui uma criança muito inocente que ainda está dentro de mim ainda, essa inocência manejada de uma outra forma hoje, né? Tem mais? Eu acho que eu trouxe muito para minha vida a independência, sabe? Eu tive que ser uma criança, uma adolescente muito independente, né? Talvez por ser raspa da panela, né? Eu tive irmãos aí muito mais velhos que eu, e essa falta de cuidado em alguns aspectos dos meus pais, não conscientemente, né? Mas me trouxeram para essa independência que eu tenho hoje, sabe? Então hoje eu não tenho medo de fazer as coisas sozinha, de ir a lugares sozinhas, né? De viajar, já viajei sozinha, né? Hoje as pessoas querem companhia, né? Eu percebo muito isso. A maioria das pessoas que eu convivo, elas não vão viajar sozinha. E eu já fui sozinha, comigo mesma, né? Então, essa independência que eu tenho hoje, acho que é muito de quando eu era criança. Isso. E aí, assim, é claro que que é importante que as pessoas que perceberam as crianças feridas não vão precisar falar, mas é importante que se deem conta disso, né? Quando você fala, né, dessa criança independente, tanto tem um aspecto do adulto, que é uma parte boa de se tornar independente, né? Como tem a continuidade, né, dessa criança independente, ela pode estar presente no adulto que não pede ajuda, né, que faz as coisas sozinha, né? Então, tem esses dois aspectos, né, que é legal ter aprendido a fazer as coisas sozinho, mas, de repente, assim, isso vai continuando na forma adulta com a pessoa que ela faz questão de ser independente, né? Não sei se é o teu caso, mas estou aproveitando para usar. É isso mesmo, de querer fazer tudo sozinha, né? De querer abraçar o mundo, né? Assim, por exemplo, um exemplo com meu filho, né? Eu que quero fazer a mala da escola, eu que quero trocar, eu que quero fazer, quero fazer, quando você vê, você está com a sobrecarga, né, em cima de você. Então, pende para os dois lados, né? E aí a parte interessante, que é isso que vai para a vida, né? Se você é uma pessoa que quer fazer tudo sozinha e você, de repente, se junta com uma pessoa que tem um problema de ser rejeitado, isso vai ser um problema sério, né? Porque se o outro fica ali tentando, né? Desesperado, né? Desesperado, e não consegue, né? Então, assim, essas crianças, elas se casam, né? Que a gente está olhando, né, e vendo assim, para nós, só como se fosse uma criança sozinha, mas essas crianças se casam, essas crianças formam grupos, essas crianças estão nos cursos de formação, né? Essas crianças estão lá, ainda interagindo das suas formas, né? Quem mais? Eliane, assim, eu fico com a criança e estou me dando conta aqui agora, né? Sedimentando mais isso,
eu fui uma criança e ainda habita em mim uma criança que teve que crescer precocemente, que lidou muito cedo com perdas, com arrancar de raízes. E é interessante porque na evolução ela está presente, mas ela começou a ser assim, como é que eu posso dizer? Renovada, resgatada através dos filhos, criança, e dos meus netos. Né? E eu achei interessante quando você falou para a colega, a Thaisa, né? A respeito dessa questão de você se tornar, por motivos e circunstâncias, você ter que se tornar amadurecido antes do tempo, se tornar independente e aprender a lidar desde muito cedo com dificuldades, com limitações, e a tua criança ficar um pouco bastante de lado, né? E, de repente, através dos filhos e dos netos, você vai revivendo a sua criança de uma outra forma, da criança feliz, né? Que ela pode ter atravessado isso, mas ela também é uma criança feliz. Isso que você falou, Lídia, é uma coisa também bem importante, porque tem crianças que tiveram histórias felizes, né? Inícios de história feliz, e por alguma razão, né, da vida, isso foi interrompido de alguma maneira, e essas pessoas elas se esquecem das crianças felizes que elas foram. Né? Então, bacana. Bacana. Que ainda estão aí, né? Que ainda está aí. Né? Isso aí. Muito bom. Eu sempre brinco, que eu falo que é a minha criança feliz, é a minha criança festeira, né? Que faz as festas, que se diverte, né? Que é muito legal a brincadeira divertida. Né? Então, é isso. É subverter. Quem mais? Bom, então, vamos conversar um bocadinho, né? Para que isso, né? Para que você vai prestar atenção e vai se dar conta dessa criança que você ainda é, né? É muito bom quando a gente resgata as crianças felizes, né? A nossa forma feliz de ser. Mas é mais difícil a gente aceitar que a gente ainda vive como sendo essa criança sofrida, né? De alguma forma sofrida. O que normalmente a gente faz como adulto ou fazendo de conta que essa criança não existe e a gente vai tentando fazer compensações, né? Ou a gente transfere para os outros, né? Transfere para os filhos, para os netos, mas não chega a nossa vez. Né? Então, assim, que é importante, e isso daí eu acho que é um trabalho, eu não sei se alguém vai falar, né? Mas acho que mesmo quem não fale vai entender. Você olhando para essa criança, e você olhando para essa criança como adulto que você é hoje, né? O que você acha que você pode fazer por essa criança? Por você, criança. O que você pode fazer? Você pode repetir, Eliane? Você olhando, né? Você olhando, porque muitas pessoas não falaram, e é claro que a gente imagina que possam existir muitas crianças feridas na história das pessoas, né? O objetivo aqui
não é a exposição das pessoas, é a compreensão de como a coisa funciona. Então, se você se deu conta que você ainda é essa criança ferida, né, você pode ver a imagem dela. Né? Para você reconhecer em você, você tem que ver a imagem dessa criança. Como lá no vídeo, né? Eles olhando no espelho. Né? Qual é a criança que você vê no espelho? Né? É uma criança que foi humilhada, é uma criança que foi abandonada, é uma criança que foi traída. Né? Qual a criança que você vê no espelho, que é você? E o que você pode fazer por essa criança? Liane, queria falar um pouquinho aí que você estava falando e realmente, né, quando a gente trata sobre uma criança ferida, a gente tem uma dificuldade maior de falar, né? E a minha infância, quando vocês falam de criança ferida, eu fico tentando resgatar e não me vem nada. Eu queria muito. Mas, assim, né, traumas que a gente trata em terapia. Mas, enfim, quando você fala sobre criança ferida, aí você fala o que a gente pode fazer, né, por essas crianças, assim, hoje, em terapia, eu consigo entender que eu preciso muito dar o que ela não teve, né? Uma proteção, um cuidado. E aí, quando você estava falando como a gente lida com essa criança hoje, eu fico pensando que justamente por essa falta, a gente acaba transferindo para as nossas relações, né? Então, todo esse cuidado, essa proteção, essa dificuldade de não desamparar o outro, de não desassistir o outro, e por isso, muitas vezes, de novo, me desassistir, que já era algo que eu tinha na infância, né? Das pessoas que deveriam me dar esse amparo, muitas vezes a gente repete, né? A gente só reproduz a mesma coisa que a gente vive a vida inteira, justamente por isso, assim, essa dificuldade até em relação a quem deveria ter feito por mim, hoje em dia sou eu que, olhando essa criança, penso, não, né, inconscientemente, claro, mas que eu não faço isso pelo outro, né? Que eu justamente tenho que dar esse amparo até para as pessoas que fizeram isso comigo, que não me deram esse amparo, né? Então, assim, reflete muito nas nossas relações. E é isso, assim, se a gente não cuidar dessas crianças, isso vira um ciclo e a gente acaba com os nossos filhos, netos e pais e amigos, relações amorosas, enfim. Era isso. Não, muito obrigada, maravilhoso o teu depoimento. Mas eu acho que é isso mesmo, você falou uma coisa que é exatamente isso, que o adulto, ele tenta, por exemplo, que não foi cuidado, ele vai cuidar do outro, mas quando ele cuida do outro, ele acaba deixando de se cuidar, é exatamente isso que você falou. Né? Muitas vezes, quando não é claro para a gente essa carência, né, que tudo está transformado em carência de alguma maneira, quando a gente não reconhece isso na gente, a gente vai para o mundo tentando dar conta disso para o mundo e a gente de novo se coloca lá. Né? E fica aquele movimento assim, quase que compulsivo, né? Quanto mais você se sente abandonada, mais você cuida. Mais abandonada você fica, mais você cuida. Então, mas como que é, né? Como que é cuidar, né? É claro que a gente não pode voltar no tempo, voltar no tempo, o tempo cronológico e corrigir isso. Mas emocionalmente a gente pode corrigir. Quando a gente faz pela gente, a gente consegue corrigir sim, né? Eu sempre costumo dizer aí para as pessoas, né, nas supervisões, o nosso cérebro, ele não conhece o que é realidade, o que é fantasia, ele não conhece o que é presente, o que é passado. Então, quando você se cuida, você cuida também dessa criança, porque ela ainda é você. Ela não é uma coisa separada, isolada de você. É claro que você vai ter que descobrir a forma adulta, né? Como é que é o cuidado? Como é que você cuida dessa criança se emprestando, vamos dizer assim, na forma adulta? Às vezes até sendo criança mesmo, usando a forma de criança mesmo. Mas como é que você faz? Minha pergunta para alguém não precisa dizer: alguém localizou e descobriu alguma forma? Não precisa contar o que foi que descobriu, mas alguém descobriu
e pensou numa solução? Eu descobri a minha. Quem está falando que eu não estou vendo? Lisiane. Oi, Lisiane. Eu Descobriu? descobri. Tá. Fez sentido, gente? Está fazendo sentido? Uhum. Né? E né, para a vida inteira, né, isso. É estar de olho. Quando a gente descobre o que está faltando na gente, a gente fica antenado e se cuidar com isso. E não fica transferindo, né, para o outro as coisas que a gente pode fazer pela gente. Me falem sobre esse silêncio. Eliane, Isso. realmente, a Sandra aqui falando. Oi, Sandra. Oi. Eu acho que eu daria um abraço bem nessa criança, né? E diria a ela que ela não foi adotada. Olha que coisa, eu tenho 76 anos e há 76 anos eu sempre achei que eu fui adotada. Por que? Não sei, mas eu achava, eu sempre achei em criança. A minha mãe faleceu ano passado e eu nunca tive coragem de perguntar a ela se eu era adotada. Mas eu achava que era, porque não sei. Então, realmente é isso. E agora, pela primeira vez, eu estou sozinha, estou tendo chance de me cuidar. Porque até hoje, tudo que eu fiz foi cuidar do outro. Agora eu estou cuidando de mim. Mal, mas estou. E não é adotada. Isso eu não sei. Eu já perguntei para as minhas primas mais velhas, vocês viram minha mãe grávida? Elas disseram, não. Puxa vida, como é que eu vou saber isso? Acho que eu perdi a chance. Pergunta para a criança por que é importante para ela saber isso. Sabe o que eu achava? Que eu era filha única e que naquela época não tinha pílula. Como é que eu era filha única? Por isso que eu achava que eu era adotada. Não tinha pílula, gente. Como é que eu era filha única? Não sei, você deve saber da história. Mas ela que tem que só tinha que dizer por que ela só teve um filho. Mas é você adulta que tem que dizer para ela. Adulta você sabe. Agora eu tenho que entrar nisso aí, realmente. Você vê que é ainda a criança falando, né? Mas não sei, não tinha pílula. É a criança falando ainda. É a criança falando mesmo. A criança sempre achava isso. Engraçado, né? Não bota o verbo no passado, não, tá? A criança ainda acha isso. Ainda acho. Ainda estou pesquisando com as minhas primas. E ninguém viu a minha mãe grávida, não é possível. Não tinha foto, né, na época. Não se tirava foto com facilidade. Não. A foto era uma coisa que de ir no fotógrafo tirar. Hoje a gente tira de celular, de tudo. Não tinha, então não tinha foto dela grávida e eu achava que era. Acho que eu ainda acho até hoje. E acha. Agora raciocina como adulto e responde para ela. Raciocina como adulto. Uhum. E como criança ela não vai poder responder, mas você, como adulta, pode responder para ela. Que também não faz diferença hoje em dia, mas... Faz, tu está falando nisso aqui agora? É mesmo, né? Tô mesmo. Está presente, Está presente. Ela ainda vem aqui e diz assim, escuta aqui, ainda não me respondeu isso. Ela morreu e não disse. Você não perguntou para ela? Não. Você é a Sandra adulta. Mas ela era a minha cara e a cara dela. O pessoal diz, mas você era a cara dela. E daí? Isso quer dizer nada. A minha criança continua brigando. Pois é. Alguma coisa você vai ter que fazer. Para quebrar Sandra, isso. obrigado por dar essa experiência para a gente ao vivo e cores. 76 anos, imagina. 76 anos que a criança está aí ainda. Que a minha criança ainda está brigando. Responde. Alguém mais, gente? A minha criança perdeu um pai muito cedo
E aí eu me recordo que, assim, eu fiquei me perguntando por que, né, que aquilo aconteceu. Minha irmã ficou muito pequena, então ficamos eu, minha mãe e minha irmã, e aí muita dificuldade, um recomeço, mudança de casa, enfim. E até hoje eu também levo para a terapia esse medo da morte, de morrer cedo e de morrer e deixar minhas filhas também pequenas. Então, eu falo sempre com a minha criança que, assim, além de ser a maior certeza que a gente tem, né, que na época eu me perguntava por que que o meu pai me deixou, né? Por que que ele fez isso com a gente? Por que que aquilo aconteceu? Por que que Deus permitiu aquilo? Então hoje eu tenho no meu coração assim essa maior tranquilidade, apesar de ainda ter um certo medo de adoecer, de acontecer alguma coisa. Eu me lembro que eu trabalhei até isso, Eliane, no curso de introdução à Gestalt terapia, aí, no contato. Mas, enfim, é uma coisa que eu sempre trago, mas é uma coisa que eu sempre estou avaliando e reavaliando. Eu Então, acredito... diz para ela que ela vai crescer, vai casar, vai ter filhos, né? E que ela não vai morrer, ela não vai deixar os filhos dela. É ela que tem que saber disso. Eu já disse, mas aí o pensamento vem de novo, eu digo de novo, e vamos lá. Tem que falar com convicção. Criança, se a gente fala com convicção, a criança acredita. É verdade. Falar com convicção. Alguém mais? Gente, então, a gente está chegando, papo maravilhoso. Esse papo a gente podia ficar horas e horas e horas nesse papo, né? Queria agradecer quem deu os seus depoimentos aqui, muito rico. Espero que quem tenha descoberto, quem conseguiu ver a criança que tenha conseguido também saber o que pode fazer por ela, né? Como é que pode cuidar, torço para isso. E aí, assim, eu queria rapidamente, assim, umas pouquíssimas pessoas, muito rapidamente, me dizer que isso é importante, o que está levando daqui hoje. Não me deixem só. Não, eu estou levando que eu preciso olhar para a minha criança, né? Descobrir onde ela está. Ela está aqui, muito envergonhada, mas eu preciso olhar e ver o que ela precisa, né? Tirar ela da vergonha, não há mais, dizer que não há mais necessidade de se sentir humilhada, que o tempo mudou, que o tempo passou, e olhar mais para isso, né? Porque a gente é tão doloroso que acaba deixando, né, do jeito que está para ver se passa. Mas quanto mais se deixa, não passa, né? Então é melhor trazer para o diálogo mesmo. Você pode dizer para ela que você não vai deixar. Não é dizer que não vai acontecer, porque pode acontecer, mas você não vai deixar. E que ela não vai estar sozinha se acontecer, né? Isso é a grande diferença. Não adianta dizer que não vai acontecer, porque a vida acontece mesmo, né? Quem mais? Eu me dei conta que eu preciso movimentar minha criança. Permissão eu já dei, mas então agora o que eu preciso é movimentar essa criança. Eu preciso ter atitude com ela. Não adianta só a permissão, tem que ir para ação. Isso. Quem mais? Foi útil para os terapeutas? Muito. Muito. Sim, muito útil. Com certeza. Ter chegado atrasado, né? Atrasada, acho que falar dessas feridas emocionais é um ponto tão importante, né? Porque a gente vai identificando essas marcas, né?
nos nossos pacientes, né? E a gente vê o quanto isso aparece nas relações, né? E como a gente pode cuidar disso, se isso assim aparece nas relações, né? Então, essas 5 feridas emocionais foi muito legal, muito interessante. Não sei se vale a pena comprar o livro, não sei se você conhece o livro, mas me despertou bastante interesse. Não tem muito a descrição, né? O que eu acho que chama atenção, não tem muita não tem muita ciência, vamos dizer assim. O que eu achei legal é justamente ela ter apontado, né? Apontado esses aspectos que foram interessantes, mas não tem muita, não tem um. É o nosso trabalho mesmo, é isso aqui, né? Ela não vai chegar na forma gestáltica de conversar com a criança. Isso é que é importante. Para nós, isso é que é importante. Uma vez que nós nos encontramos em todas essas idades. Alguém mais para fechar? Acho que uma coisa legal que eu vou levar aqui, sendo leiga, só de ouvinte, é que eu fui uma criança com muita pressa de crescer, né? Então, eu tinha uma irmã mais velha, eu sempre tive pessoas mais velhas na minha vida, eu tinha muita pressa, queria crescer logo, ser adulta logo. Lembrar que a minha criança ainda faz parte de mim, me permitir, às vezes, também deixar a minha criança dominar e deixar o adulto também um pouco descansar. Às vezes é importante. Isso. Tem uma frase que eu não coloquei aqui do Orson Welles, né? Que ele disse que correu muito para ser adulto, e quando ele chegou lá, ele quis correr de volta rapidinho para a infância, né? Que é isso. Então, gente, deixa eu botar lá o nosso último slide. Espera aí. Tem que voltar de novo, né? Para compartilhar. Espera aí. Vamos compartilhar a tela. Isso. Então, gente, vou deixar, né, a última frase aqui, que é: nunca é tarde para se ter uma infância feliz, né? Jorge Palma. Então, não é tarde mesmo, né? Como eu tinha dito antes, né? O nosso cérebro não sabe o que é passado, o que é presente, o que é realidade, o que é fantasia. Então, a gente pode reconstruir essa infância, né? E, naturalmente, viver como um adulto feliz, que é isso que é o mais importante, é isso que a gente quer. Tá bom? Então, gente, foi um prazer enorme encontrar com vocês aqui. Mês que vem estaremos de novo aqui no novo encontro. Thaísa, bota aí na sua agenda, 6 de maio, você aqui no Rio. Lídia, volte, tá? Volte para os encontros. Então, é isso, gente. Fica aqui o convite para vocês, dia 6 de maio, para a nossa jornada, para se falar mais e mais e mais sobre criança. Muitas coisas bacanas, tá? Sobre criança. É um assunto maravilhoso, fantástico, acho que vale a pena. Tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Boa, Eliane. Tchau, beijo, tchau. obrigada. Glaucia tirou quantas noite fotos aí, também. Glaucia? Beijo. Bye, bye. Beijo, boa noite, gente. Beijo. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Com Deus. Beijo. Beijo.